mensagem tem ido em lugares aonde nós jamais poderíamos imaginar. Então, que Deus possa estar soprando, do Espírito Santo, para que vidas venham ser curadas, salvas, libertas e transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Amado, na sexta-feira nós trouxemos uma palavra falando sobre além das folhas, ou seja, o Deus invisível, Deus que vê o que o homem não consegue ver. Nós podemos aprender também que a cura não vem primeiro no corpo, mas a cura ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós podemos afirmar isso quando nós lemos ali em Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que o profeta chegou e disse: ossos secos, ouvi a palavra. E quando os ossos ouviram a palavra, houve uma transformação naquele cenário ali, em nome do Senhor Jesus. Então a cura, ela vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus nessa noite. Abra o teu coração, receba essa palavra e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Hoje então nós queremos dar continuidade ao texto, não à mensagem, mas dar continuidade ao texto do evangelho que escreveu Mateus. Hoje nós vamos ler somente o versículo 19 do capítulo 21 de Mateus, e nós vamos trabalhar em cima do tema arrancando pela raiz. Que Deus venha arrancar nessa noite pela raiz tudo que estiver danificando a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E quem já recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Mateus 21, versículo de número 19, está escrito assim: e Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe Jesus: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira se secou imediatamente. Vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua palavra, que é a verdade. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua nessa noite, mas que no abrir, Senhor, da minha boca, possa sair a palavra com ousadia e com confiança, para fazer notório o teu evangelho nessa noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que hoje não seja apenas uma mensagem, mas um divisor de águas, um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Que toda a esterilidade espiritual, que toda a aparência, meu Pai, sem essência, que toda folha sem fruto, seja confrontado pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. E dar-nos uma fé que possa mover montanhas, que possa mover o coração sincero, e possamos sair daqui com uma vida frutífera, meu Pai. Que a tua palavra possa encontrar um solo fértil e produza transformação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fato e verdade é que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós estamos fazendo menção pela segunda vez dessa mensagem, desse texto, mas algumas coisas assim, ela nos leva a acreditar que a palavra traz um renovo. Por exemplo, quando nós lemos: e disse-lhe Jesus, nunca mais nasça fruto de ti para sempre, e a figueira ela se secou ali imediatamente. Geralmente o que solta
em nossos olhos, em nosso coração, é o fato da figueira ter se secado imediatamente. É o fato de Jesus usar o poder da palavra e ali ele chegar a agir, não nas folhas, não na aparência, mas agir na raiz. E eu acredito que Jesus hoje ele vai sondar, ele vai passear aqui em nosso meio e ele vai agir diretamente na raiz. Ou seja, diretamente no problema. O que é que está acontecendo na tua vida que as coisas não fluem como deveria fluir, que as coisas não acontecem como deveria acontecer. Às vezes nós tratamos de situações, até mesmo de problemas, superficialmente. Só que esta palavra me mostra que Jesus ele foi na raiz do problema, e quando Jesus tocou na raiz do problema, houve a transformação. E isso que vai acontecer nas nossas vidas. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Então isso para mim é o primeiro impacto que ao ler esse texto nós temos. Agora observe só como fica diferente. Nunca mais nasça fruto de ti, vírgula, uma pausa. Ou seja, o texto, o que Jesus está realizando ali, não é momentâneo, não é passageiro. Porque se o versículo parasse aqui, você concorda comigo, diácono Rodney? Se o versículo terminasse aqui, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira se secou imediatamente, você concorda comigo que isso pode dar uma margem de voltar a acontecer a mesma coisa que estava acontecendo? Sim. Você consegue perceber? Se o versículo terminasse, Rosângela, dizendo assim, ó, Jesus, olha, nunca mais nasça fruto de ti, seria isso, Sandra, ó, esse problema não vai acontecer mais na minha vida não. Só que passa 1 ano, 2 anos, quem sabe, e volta a acontecer. Nós já falamos disso, temos como provar coisas que aconteceram com os avós, depois aconteceram com os pais, e pode estar acontecendo conosco. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. Então não foi para sempre. Nunca mais nasça fruto de ti, missionária Adriana. Há uma possibilidade de voltar a acontecer. Só que olha que coisa linda, irmão. Eu estava meditando, interessante que foi hoje, não foi sexta-feira. Saltou nos meus olhos o que está a palavra de Deus hoje, que quando ele dá uma pausa, que ele diz para aquela árvore, ó, não vai acontecer mais isso, e você vai se secar imediatamente, o texto vai abrangendo muito mais, porque o texto diz, nunca mais nasça fruto de ti, vírgula, para sempre. Ah, você perdeu a oportunidade, dá um glória a Deus. Apóstolo, eu não entendi. Ele está falando que o que estava acontecendo nunca mais vai acontecer. É para sempre. Seria aquela verdadeira transformação. E minha mãe sempre dizia isso, e não tem como a gente não lembrar dos grandes ensinamentos. Quando ela foi, amado, ela foi impactada com a mensagem do Evangelho, quando ela recebeu a Jesus Cristo, e houve ali uma verdadeira transformação de vida, que o Evangelho é isso, o Evangelho é transformação. É uma pessoa dizer assim, ó, eu agora tenho a Cristo, as coisas mudam. Se não mudar, não foi conversão, foi outra coisa, mas não foi uma conversão. Quando a minha mãe dá o testemunho que o céu se abriu e veio do céu uma brasa viva de fogo e tocou nos lábios dela, nunca mais os lábios dela saíram palavrões. Minha mãe, de 10 palavras, 9 era palavrão. Eu estou agora com 60 anos, minha mãe morreu tem menos de 3 anos. Eu nunca vi minha mãe xingar dentro de casa. Por quê? Porque o Evangelho é transformador. Ou seja,
nunca mais vai voltar a acontecer na tua vida. Porque não será algo momentâneo, será algo definitivo da parte de Deus. E se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus. E quem dá o glória a Deus mais alto vai ser o primeiro a ver esse milagre transformador na sua vida. Declare comigo: nunca mais vai acontecer o que estava acontecendo de ruim na minha vida. Amém? Esse nunca mais de Jesus, ele ouviu do Pai. Eu disse para você, eu estou acompanhando o doutor Alex. Ele é pastor também, científico, pesquisador, enfim, tem uma... E é confrontante e assustador as coisas que ele ensina, que ele traz. E quando ele fala, principalmente da origem do Gênesis, né, que ele trabalha muito com Gênesis, o Gênesis foi onde começou todas as coisas. As revelações que ele traz assim é impactante. E nós já sabemos que antes de existir todas as coisas, Jesus já existia. Nós já sabemos disso. Antes que o céu fosse criado, as estrelas, tudo, ele já existia. Então, quando eu digo que quando Jesus falou nunca mais para a figueira, ele ouviu do Pai dele, é porque já lá na criação ele já estava. Jesus já existia. E aonde foi que ele ouviu do Pai? Livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, quando o povo de Israel ele está sendo liberto pelo faraó. Eles estão então saindo do Egito, da mão forte de faraó, da escravidão. Eles se deparam agora com o mar, com os montes e com o exército de faraó, aonde nós chamamos o capítulo 14 de Êxodo um beco sem saída. Israel estava ali literalmente num beco sem saída, ou seja, não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Como atravessar aquele mar? Iam morrer. Subir ali, o exército ia alcançar. E se voltasse para trás, o exército mataria. Mas o que nós estamos falando aqui, houve uma intervenção de Deus. Meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Haverá intervenção de Deus em situações. Você pode estar num beco sem saída e você sabe disso. Você pode estar diante de uma situação que você está olhando para, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu já tentei por aqui, eu já tentei por ali, agora você vai tentar pelos céus. Agora você vai tentar pelo Criador. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Então a palavra de Deus diz que Moisés, que era o homem de Deus, que foi a pessoa que Deus levantou para ser o libertador, ele tinha agora que tirar o povo daquela situação. E só existia uma maneira dele ir falar com quem? Com Deus. Simples. Fala para quem está do seu lado, fale com Deus. Como se nós não soubéssemos. Fale com Deus. Quando Moisés foi falar com Deus, aí Deus chegou para Moisés e falou: por que tu clamas a mim? Não é melhor você dizer para os filhos de Israel marchar? Não é melhor você dizer para os filhos de Israel acreditar? Não é melhor você dizer para os filhos de Israel que aqueles egípcios que eles estão vendo, nunca mais eles verão?
E foi justamente essa palavra: nunca mais vocês vão ver o inimigo perseguir vocês, segundo a palavra de Deus. E o que aconteceu na história, nunca mais Faraó oprimiu aquele povo, nunca mais Faraó teve como levantar a voz contra o Deus de Israel. Por quê? Porque naquele dia houve uma sentença: até aqui tu oprimiu, até aqui tu perseguiu, até aqui tu achou que era o Deus Horus, que tu era o grande, que tu era o todo-poderoso. Só que agora sim, diz o Senhor de Israel, nunca mais. E acredite vocês, viu? Nunca mais Faraó se levantou para oprimir Israel. Por quê? Porque Deus deu um decreto. Haverá decretos de Deus. Deus decretou o fim daquela situação. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. É o fim dessa situação. É o decreto de Deus. Jesus, ao ver isso, quando ele esteve na terra, meu Deus, é muito forte isso. Ele falou: se o meu pai falou que nunca mais aquele exército ia se levantar contra, e nunca mais eles se levantaram, porque morreram todos, então agora eu vou dizer para essa figueira: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E o que é isso nesta noite, irmão? Tudo que estiver atrapalhando o teu caminhar, tudo que estiver atrapalhando o fluir de Deus na tua vida, hoje está havendo uma sentença de Deus dos céus para você. E a sentença de Deus, a sentença de Deus é: este mal está cessando hoje. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, que eu quero profetizar. Levante as tuas mãos. Nunca mais, nunca mais, nunca mais esse mal vai agir. Nunca mais vai se levantar essa situação dentro da tua casa, no teu casamento, no teu corpo, na tua saúde. Nunca mais, para sempre. Aplauda e glorifica e exalta o nome desse Deus maravilhoso. Que coisa linda! Jesus, ao ver essa situação, ao ver essa figueira, para ele ter se expressado dessa forma, para ele ter usado dessa autoridade, ele não estava feliz, contente com aquilo que os olhos dele estavam vendo. Eu disse no início, e você há de lembrar nas nossas orações, que esse culto ele vem a ser um divisor de águas. E o que é um divisor? É separação, é dividir uma coisa da outra, é separar uma coisa da outra. O profeta Malaquias disse: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando nós pedimos em oração para ser um divisor de águas, eu estou querendo dizer que o nosso Deus, ele também dá decretos de términos, de fim para sempre, para aqueles que vão ouvir, acreditar, se render, servir. Acontecerá em nome de Jesus. Só que ao mesmo tempo nós sabemos que a espada, a palavra é uma espada de dois gumes, então ela corta para os dois lados. Então eu poderia ser negligente se eu não trouxesse um alerta para aqueles, amado, que queiram continuar da mesma forma, da mesma situação. Olhe para quem está do seu lado com carinho e diga assim para ele: cuidado, o perigo da aparência.
Amado, cuidado, porque existe um perigo eminente nos nossos dias, até mesmo nas nossas vidas, porque eu também me incluo nisso. Há um perigo, porque quando Jesus olhou para aquela figueira, ele desejou encontrar algo e ele não encontrou. E o mesmo Jesus está olhando para mim, olhando para você, e ele também está desejando encontrar algo. Encontrar o que, apóstolo? Encontrar uma vida de retidão, uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Ele também olha para mim e ele está almejando algo. Ei, meu servo, eu te tirei da sepultura, eu te tirei dessa situação, e agora você continua querendo viver de aparência. Há um perigo muito grande, porque Jesus, ele estava vendo somente folhas. As folhas naquela cultura indicam que deveria haver fruto. Não se esqueça que figueira é uma árvore frutífera. Então todos que ao olhar para ela e ver folhas, é tempo de fruto. Vamos lá naquela figueira e vamos desfrutar de um figo. Mas havia uma contradição tão grande nessa árvore que Jesus viu, porque o exterior estava mostrando algo, mas aquela árvore não tinha essência. Aquela árvore que era para estar cheia de frutos estava seca. Vou usar a expressão certa: estéril. Havia uma esterilidade naquela árvore. A árvore que foi plantada para dar frutos. E você sabe muito bem que eu não estou falando de biologia. Eu não estou falando de plantações de árvores. Eu estou falando que eu e você somos uma árvore plantada junto aos ribeiros da água. Jesus nos plantou, igreja. Jesus nos plantou na casa dele. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Só que havia uma contradição aqui, e há contradição. Olha só que coisa interessante. Aquela árvore não disse que não tinha fruto, mas a aparência dela mostrava ser uma coisa, mas na realidade, ela era uma outra coisa. E eu vejo, pastor Nilson, que é assim na vida de muitos crentes, é assim na vida de muitas pessoas, irmão. A vida espiritual de muitos se conta só de aparência. Então o que eu posso advertir-nos? Muito discurso, mas pouca prática. Conhece muito da palavra, mas não pratica. Deus está falando com alguém. Muito culto, pouca transformação. Muito movimento, pouca presença de Deus. A gente vê isso. A gente vê isso em muitos lugares. Tudo que nós estamos falando aqui não é novidade para nós. Muito barulho, pouca unção. Lembra quando Elias desafiou os profetas, os 450 profetas de Baal? Os barulhos que eles fizeram, os gritos que eles fizeram, e o fogo desceu? Não, era muito barulho. Eu fico imaginando um culto, gente, é a palavra. Eu fico imaginando um culto com 852 profetas. Profetas, não eram membros. Dá para você imaginar? Era para acontecer, era para o fogo descer. Concorda comigo? Imagina
Só que 852 se rasgando, pedindo, clamando, gritando. O fogo não desceu. Aí vem Elias. Vem Elias. E tem Elias aqui. E Deus vai levantar a geração de Elias. Elias. Para tudo. Autoridade. Começou a consertar o altar. Juntou as pedras. Vocês estão pedindo o quê? É fogo? Joga água. E quando tudo estava preparado, uma oração, o fogo desce, a presença desce, o glória a Deus desce, o milagre acontece. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que Deus não se impressiona com folhas. Deus não se impressiona, irmão, com microfone bonito, com roupas bonitas. É ótimo tudo isso, com cadeiras bonitas, com ar-condicionados. Deus não se impressiona com nada disso, com voz, com técnica vocal, com profissionalismo. Deus não se impressiona. Quem se impressiona somos nós, meros mortais. É nós que se impressionamos com a presença de algumas pessoas. Mas Deus não se impressiona com folhas. Quer impressionar Deus? A única maneira de nós impressionarmos a Deus é pelos frutos. O fruto impressiona. Sabe por quê? Porque as folhas, existem estações. Você sabe disso, existem estações. Então existe a primavera, existe a estação que as folhas, elas ficam todas bonitas, verdes. Mas e quando vem o inverno? Seca-se as folhas, caem as folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então folhas não impressiona Deus. O que vai impressionar Deus vai ser os frutos. Porque os frutos, ele vem, ele aparece. A árvore pode estar passando por tempestade, por isso, por aquilo, mas quando a raiz é sarada, os frutos aparecem. Aplaude e glorifica o nome do Eterno nessa noite. Às vezes eu assisto alguns filmes e quando eu estava meditando sobre isso, você já pensou, você já percebeu que os maiores golpistas, eles impressionam com as palavras, eles impressionam com as roupas, eles não gritam, eles não fazem barracos. Vocês já perceberam isso? Fala manso, geralmente usa de posturas. Eles usam uma série de técnicas. Para quê? Para impressionar. Se você já caiu num golpe, você sabe do que eu estou falando. Só que Deus, essas pessoas não conseguem impressionar a Deus. Ela pode impressionar pessoas. Eu me lembro, aconteceu de fato e verdade, e eu soube isso uns anos depois. Nós pregávamos em algumas igrejas. E teve uma que sempre nos chamavam para fazer conferência profética. E eu me lembro, missionário, que na época eu tinha um C5 da Citroën. O C5 é uma série executiva dessa linha de marca de carro. Era muito grande, o carro era muito grande. Era um carro executivo,
Hoje aí mais de 100 mil reais, porque era um carro executivo. E quando eu cheguei, eu subi isso depois. Quando eu cheguei com esse carro para pregar, impressionou. Inclusive esse pastor que falou depois comigo: apóstolo, o senhor não sabia como eu fiquei impressionado quando eu vi o senhor chegar com aquele carro. A minha liderança chegou, nossa, olha o profeta, impressionado com um carro. Impressiona. Se você chegar numa reunião com um iPhone 17, não sei se tem um 18, impressiona. Se você for num restaurante, coloca a chave de uma Ferrari, uma chave de um carro acima de 100 mil reais, impressiona. Essas coisas costumam impressionar, assim como aquela árvore estava impressionando até mesmo Jesus. Só que só conseguiu impressionar Jesus enquanto ele estava olhando de longe, mas quando ele se aproximou, apareceu o que era verdadeiro. A mensagem que ecoa no meu coração hoje, que nós possamos parar de querer impressionar pessoas, querer impressionar seja lá quem for, porque nós estamos diante de um Deus que não se impressiona por fora, ele se impressiona por dentro. Ele vai ficar impressionado conosco quando ele olhar para o meu coração quebrantado e contrito, quando ele olhar, me ver de joelhos, chorando, orando, suplicando o favor dele, pedindo: Senhor, arranca essa raiz, que nem sexta-feira, arranca essa raiz de amargura do meu coração. Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história. Senhor, eu não quero errar, eu não quero falhar. Isso vai impressionar a Deus. Agora, se você, e não queira fazer isso, agora se você dobrar o teu joelho e começar a chorar, daqui a pouco a pessoa vai estar olhando: ih, rapaz, o que é? Ou até mesmo se você dobrar o teu joelho e falar assim: Senhor, eu acabei de pecar contra ti, a pessoa vai olhar assim: meu Deus, porque essas coisas não impressionam. Posso falar a verdade? É mais fácil viver de aparência do que de essência. As pessoas estão acostumadas com isso, a falsidade. As pessoas aprenderam a ser falsas, então elas acham aquilo normal, natural. Agora faça o que é para ser feito para ver. Oh meu Deus, hein? Rapaz, tu viu? Fulano está lá chorando, se rasgando todo, deve ter pecado feio. Quando que na realidade, na presença de Deus, não tem como nós escondermos. Mas saiu isso, essas essências do Evangelho, que é o Evangelho que transforma, cura, liberta. Saiu, irmão. Saiu do ambiente, por causa de querer impressionar pela aparência. Mas nessa noite, irmão, Jesus fala assim em João 15: eu te amei, mesmo assim eu te amei, mesmo assim eu te chamei, mesmo assim eu te escolhi. Minha mãe chegou a falar isso para mim: mas Davi, tu é um adorador, pede para Deus uma letra de uma canção, faz uma adoração a Deus, faz um louvor a Deus. E eu nunca parei, a palavra é essa, eu nunca parei para buscar essa inspiração de Deus, nunca parei. Até que há umas 3 semanas atrás, quando nós começamos a traçar propósitos com Deus, né? E nós anunciamos para a igreja que nós iríamos ter o dia de jejum ministerial. Estou até dando testemunho disso já. E aí eu falei: nós precisamos tirar um dia
para se aquebrantar diante de Deus, para buscar a Deus, para jejuar, para matar essa carne aqui, para buscar. E o meu filho foi muito preciso, né, em dizer assim, mas não adianta tipo começar meia-noite, dormir até às 6 e dizer que está em jejum, né? Então, tipo assim, acorda de madrugada. Acorda de madrugada para me buscar. E na primeira semana do jejum, que foi também muito especial, inclusive a Sandra deu testemunho também, a chama estava mais acesa, né? Porque tem essa questão também, né? A chama estava mais acesa. E eu falei, Senhor, eu vou acordar de madrugada, eu vou tirar um momento contigo. E mesmo que eu não tenha sentido nada, nem que eu não tenha, eu vou fazer isso com prazer, não, mas eu quero. E sabe, fiquei no quarto mesmo, não saí, fiquei no quarto mesmo, só que em pensamento com Deus. Eu comecei a falar algumas coisas para Deus. E eu comecei a me lembrar do meu chamado, como Ele me chamou, como que Ele me escolheu, dentro das nossas limitações. E eu comecei ali, Marília, para Jesus, mas como tu pôde me amar assim? Como tu pôde, Senhor, me escolher diante de tantas outras pessoas que poderiam? E nesse momento de quebrantamento e de reconhecimento, de saber que tudo que somos é por Ele, é para Ele, foi Ele, não fomos nós. E aí surgiu um verso, Roger, mesmo assim me chamou, mesmo assim me amou, mesmo assim me escolheu, mesmo assim, Senhor. E aquilo eu fiquei repetindo. Quando foi de manhã cedo, que eu acordei, a Letícia acordou, a Rosane. Aí eu cheguei para ela e falei assim, Rosane, eu tive uma inspiração de uma frase, de um refrão, de uma música, de uma canção. Aí peguei o violão, vim aqui embaixo, peguei o violão, aí fiquei, mesmo assim me amou, mesmo assim me chamou, mesmo assim me escolheu. E de repente foi brotando, foi gerando. E aí comentei com a minha esposa, ela se alegrou, ela começou a chorar. Ela falou, eu sei disso que Deus Ele pode. Aí mostrei para a Letícia, ela, pai, vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas. Resumindo, nós conseguimos fazer um louvor de adoração a Deus. E aí buscamos. Eu até falei para minha esposa, falei, não é que eu nunca quis, é que a gente sabe, o Rodney é músico, ele sabe o que eu vou dizer. Para a gente hoje compor uma canção, compor uma canção, existe muitas coisas, irmão. Não é só escrever, existe melodia, existe uma série de coisas. E isso, nós somos muito limitados a isso. Eu me lembro quando a Letícia escreveu uma música, o meu primo lá de Conceição da Barra tinha um estúdio. Então, tu sabe disso. Você pode ter uma ideia, uma canção, mas você precisa de um estúdio, você precisa ali fazer a harmonia, não é isso, Rod? Fazer a harmonia da música, diz. Então, isso tudo era limitado demais. Eu falei, meu Deus, como? Só que hoje nós temos tecnologia para isso. E a Letícia chegou e falou, pai, o senhor tem o que é a essência. Fala para mim aqui, o que o senhor estava pensando, o que o senhor estava... Aí eu comecei ali com ela, irmão, depois eu vou postar no grupo uma canção de adoração a Deus, que eu falei, Jesus, obrigado. Por quê? Porque eu decidi me consagrar, porque eu
decidi jejuar, porque eu decidi tirar momentos da presença de Deus. Sabe o que é isso, irmão? É não viver de aparência, é viver de essência. Só pelo fato de eu querer estar na presença de Deus, alguma coisa já começou a mudar na minha vida. Coisas que eu jamais poderia imaginar que ia acontecer, já está acontecendo. E eu creio em nome de Jesus que não vai ser somente nessas inspirações, nessas consagrações, Deus pelo seu Espírito Santo, Ele vai fluir sobre as nossas vidas, e vai fluir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Por isso que em João 15 Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Então nós fomos chamados para gerar frutos, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu profetizo que vai permanecer em nome de Jesus. Eu profetizo, irmão, que as mensagens desse altar que está, lembra do rio de Deus, que está sendo derramado do rio de Deus, essas mensagens não vai ser temporária, não, o Espírito vai ficar trabalhando dentro de você, até nós podemos ser transformados, até nós podemos começar a gerar frutos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele nessa noite, porque eu acredito que não é por falta de palavra, não é por falta de palavra, mas eu acredito que é o que Deus está acabando de falar aqui conosco. As mensagens, elas precisam dar continuidade. A mensagem tem que haver, irmão, um fluir de Deus, um desejo em nossos corações, que quando o culto terminar, mas que a palavra ela possa continuar gerando. E é nessa geração que vai acontecer o quê? Transformação. Porque aí nós vamos conseguir ser transformados. Irmão, eu ainda guardo no meu coração essa mensagem do rio que fluiu. Que mensagem impactante. Mas ela só vai fluir se eu deixar essa semente que já está aqui no coração continuar sendo produzido. E assim é da sexta-feira, e assim é de hoje. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Está sendo transmitido pela rádio, uma ouvinte. Hoje de manhã nós fizemos rádio também. Uma ouvinte entrou em contato conosco pelo WhatsApp. E aí eu cheguei e disse: olha, as nossas mensagens, ela ficou tão impactada, ela tem acompanhado. Eu falei: mas as nossas mensagens, elas também são gravadas. E por que eu gravo? Eu gravo primeiramente para mim ser fortalecido, porque uma coisa eu estou derramando aqui, eu estou derramando. A boca fala do que o coração está cheio. Estou derramando aqui. Só que eu também preciso receber. Amém? Preciso receber. E eu não recebo somente quando eu estou meditando. O meu filho falou algo interessante do estudo que ele faz. 3 horas. Tu estudou, não foi, filho, que tu falou, né? 3 horas para um estudo de 40 minutos. 3 horas para 40 minutos extrair a essência e passar. Irmãos, tem mensagens que é 4, 5 horas, que eu fico ali na presença de Deus e busco daqui conhecimento daqui, e leio e releio com o Espírito Santo. O que eu falei no início mesmo foi dentro disso que eu estou falando. Nunca mais nasça fruto de ti. E para mim parava ali, e de repente, vírgula, para sempre. Pronto, eu falei: meu Deus, é isso aqui. Mas como é que essa revelação vem? Meditando. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Ler? Medita de dia e de noite, ou seja, várias vezes. Então, antes de uma palavra sair dos nossos lábios para alcançar o teu coração, pode ter certeza, irmão, houve um tempo de meditação. E claro, tem o Espírito Santo de Deus. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? Eu costumo dizer que essa aqui é só uma estrutura. O que a gente, como homem, né, como dependente de Deus, como servo de Deus, nós pegamos uma estrutura, mas o fluir vem dele.
Vem dele. Nós só temos que estar preparado. Por isso que Jesus disse: não foi não foi vós que me escolhesse, mas eu que escolhi vocês. No sentido assim, eu sei da tua limitação, eu sei até onde você pode ir, mas eu te amei, eu te chamei mesmo assim. Então faça a tua parte. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Como é que está a tua árvore? Jesus está olhando aqui. Você está impressionando a Deus pelas folhas ou pela essência? Ou pelos frutos? Jesus, ele vai ficar impressionado por nós nessa noite. Do quê? Das lágrimas que nós derramamos na presença dele? Das orações? Das consagrações, dos preços, ou das folhas? Não, eu vou me vestir, vou dar um sorriso, eu quero impressionar. Quando Samuel foi na casa de Jessé o belemita, Eliabe, Abinadab impressionou o profeta. Certamente está aqui o escolhido, o ungido de Deus. Impressionou pelo porte, pela estrutura. Só que não impressionou o profeta. Aliás, só que não impressionou a Deus. Aí Deus chegou no profeta e falou: para de ficar impressionado com a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu conheço o coração. Deus conhece o teu coração. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe quem nós somos. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? E Ele procura fruto de arrependimento, fruto de obediência, fruto do Espírito. Mas teve um fruto aqui que eu vou fazer questão até de ler para vocês: o fruto de caráter. Eu ouvi isso de um homem de Deus que eu acompanho já há alguns anos, e ele falou de uma tese teológica, e permita-me ler para vocês: converta-se o ser humano e a sociedade será transformada. Não se meta nas questões social, política, pública. Basta que as pessoas se convertam, e à medida que elas forem se convertendo, elas vão mudando a sociedade. Essa aqui foi uma tese, e eu já provei para vocês que isso aqui não funciona. A tese que ele está dizendo é o seguinte: se uma pessoa se converter a Jesus, a sociedade vai ser transformada. Será? Será que isso é verdade? Uma das grandes contribuições da teologia chamada teologia da libertação que trouxe isso. O pecado não é uma coisa que está no coração humano, está na estrutura da sociedade. Eu não sei se vocês acompanham a rede social, ou melhor, eu não sei que tipo de informações vocês buscam através das redes sociais. Mas o que eu tenho visto sobre o carnaval, por exemplo, as aberturas espirituais que o carnaval está trazendo, coisas terríveis estão acontecendo aí, nesses dias. Agora veja só, o pecado não é uma coisa que está no coração humano, está nas estruturas da sociedade. E o que eu quero dizer com isso? O Brasil se torna cada vez mais evangélico. A gente vê isso. Artistas famosos se declarando publicamente. Há quem diga que a nação brasileira já tem 70% da nação brasileira evangélica. 70%. Só que isso
É contraditório. Sabe qual foi o último censo que tivemos? O índice de estupro e violência contra a mulher jamais vista no Brasil. Praticamente todos os dias você vê notícias terríveis. Agora a pergunta, irmão, nós somos pessoas que pensam. Nós somos pessoas que pensam. Como pode um país evangélico, com a maioria evangélica, e o mal dominando? Como pode isso? Teve um reverendo, Robson Cavalcante, ele era um bispo anglicano, que ele dizia que no Brasil tem duas coisas que proliferam: crente e delinquente. Duas coisas se proliferam no Brasil: crente e delinquente. Como isso? Isso é contrassenso. Porque se uma vez eu disse sobre a Vila Áurea, nesse posto aqui, meu filho trabalhou nesse posto aqui, o que tem de jovens que estão gerando filhos sem pai, é contrassenso. Quantas igrejas tem aqui na Vila Áurea? E nós fazemos parte disso aqui. Quantas igrejas? Aqui tem uma, aqui tem outra, ali tem outra, ali tem outra. Irmão, estamos cercados de igreja aqui. E como é que esse bairro está se proliferando? Prostituição, mãe solteira, droga, pontos de droga. Tem alguma coisa errada, irmão. Se, eu vou voltar aqui para a tese para vocês entenderem. Converta-se o ser humano e a sociedade será transformada. Como? Que nada está sendo transformado. E aqui tem uma explicação. Essa visão de uma religiosidade que o sujeito vai se converter, vai entregar o coração para Jesus para ir para o céu depois da morte, e continua violento, e continua no caminho das trevas, e continua no mal. Olha que coisa forte, irmão. Por quê? Porque é uma religiosidade. É a religiosidade que está dominando. Então o que o sujeito pensa? Eu vou me converter. Eu sou dessa época, irmão. Eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu sou dessa época. A maioria dos apelos missionários, Adriana, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, era o seguinte: quem gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ir morar no céu? Quem é que não quer? Quem em sã consciência não quer ir para o céu? Para o inferno é que não vão querer ir. Então eu quero ir para o céu. Então as conversões, a pessoa fala: bom, agora eu já aceitei Jesus, mas somos nós que aceitamos Ele, ou é Ele que nos aceita? Então no inconsciente da pessoa, Aline, mas eu já aceitei Jesus, eu já fui lá na frente, o pastor orou por mim, eu já estou salvo, eu vou para o céu. Tipo assim, que se dane o resto. Eu já sou salvo. Egoísmo. Então eu posso continuar fazendo isso, continuar fazendo aquilo, porque afinal de contas eu me batizei, eu vou estar indo para o céu. Será? Por quê? Porque não houve transformação de vida. Evangelho, transformação de vida, arrependimento de pecados. E quando não há isso, há um perigo e um engano. Eu ouvi, como eu tenho que ser mais atento, até porque minha mente não está mais como há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tenho que começar a ter alguma pasta e selecionar essas coisas, porque eu só lembro do que eu vou dizer aqui, mas tem uma essência muito forte. Mas já quase até esqueci já. Deixa eu ver se eu lembrando como é que é a mente. Eu fui dar a ênfase. Mas eu ouvi, irmão, o seguinte. Deixa eu só ler o que eu estava falando aqui para... Meu Deus do céu, será que é para mim falar? Não é. Eu estava falando sobre essência, sobre arrependimento, sobre transformação, evangelho é transformação. Olha, quase lá. Não vou lembrar. Se eu lembrar eu digo para vocês. Mas quer saber como podemos ajudar a diminuir essas coisas? Quem quer saber?
A essência ainda continua, que a palavra está na linha de arrependimento e transformação, gerar frutos para que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento. Nós podemos fazer isso se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, consagração, se converter e me buscar intimidade, e se converter, fruto de arrependimento, dos maus caminhos, fruto do caráter, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É essa forma, é desse jeito, é isso mesmo, é desse jeito, irmão, é desse jeito, é o que eu entendo de evangelho, irmão, e é o que eu tenho a responsabilidade. Nós podemos atrair muito mais pessoas. Eu posso dizer para vocês que a gente conhece um pouquinho de técnicas. A gente podemos atrair muitas pessoas de várias técnicas humanas. Só que o que adianta a aparência? O que adianta uma igreja cheia de folhas, mas sem fruto? Então Jesus está preocupado, irmão, com a nossa essência. Ele não está preocupado com a nossa aparência. Guarde isso. E que tipo de árvore você é hoje? E que tipo de árvore você vai querer ser quando sair daqui? Não é amanhã não, quando sair daqui. A árvore que vai viver de aparência, ou a árvore que vai viver de essência? Uma árvore que vai dar fruto. E o fruto é para sempre. O fruto permanece, ou seja, transformação. O que eu fazia, eu estou 36 anos de casado, né? O que eu fazia 37, 38 anos atrás, eu não faço hoje, irmão. Eu não faço hoje. Por quê? Eu fui transformado. Agora, existe algo que ainda necessita? Claro que existe. Olha, quase eu lembrei, ó. Meu Deus, é dentro disso aqui mesmo. Claro que existe, irmão. Coisas que nós temos que nos esvaziar, lutar cada vez mais, para podermos estar na santidade de Deus. Para nós podermos, irmão, adorar a Deus na beleza da santidade dele. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Nunca mais nasça fruto que não está produzindo, que essa raiz venha se secar em nome do Senhor Jesus. Que a planta que meu pai não plantou seja arrancado. Nunca mais nasça fruto da incredulidade. Nunca mais nasça fruto do medo. Nunca mais nasça fruto do pecado oculto. Nunca mais nasça fruto da infidelidade. Nunca mais nasça fruto da miséria na tua vida financeira e espiritual. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Para sempre. Servir-te é tudo que eu espero. Fala com Jesus hoje, fala. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, quem depende? Como eu dependo de ti. Receba. Para me curar. Receba a cura. Para me ensinar. Receba. O caminho que temos
seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo Eu o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música vai te te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Vai falando com Deus, vai. Se entrega para Ele nessa noite. Abre o teu coração para Ele. Meu coração é todo teu, Senhor. Para me curar, para me ensinar. Ele está te ensinando. Esse é o caminho, igreja. Jesus é o caminho. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Oh Deus, eu sinto a tua presença, papai. Tu está curando as feridas. Tu está curando as raízes que estavam enfermas nessa igreja. Esterilidade nunca mais. Você vai dar frutos como tu bem queres. Abro meu coração. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Eu quero que você imagine Jesus caminhando. Minha casa é tua. Imagine Jesus caminhando. Os meus planos são teus. E ele está vendo uma figueira ao longe, Minha vida te pertence. cheia de folhas bonitas, verdes, muito bonitas folhas, cheia de aparência. Mas quando ele se aproxima não há fruto. Agora pense comigo, se hoje Jesus estivesse andando entre nós, e se você estivesse se aproximando do seu coração agora, o que ele vai encontrar? Folhas ou frutos? Espírito Santo, sonda os nossos corações agora, Espírito Santo. Nós não queremos viver uma vida de aparência. Nós não queremos, Senhor, estar vazios por dentro. Porque eu acredito que hoje não é um dia de aparência, é um dia de verdade. Eu acredito que o Senhor não nos trouxe aqui para nos expor, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui para curar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se você sente isso de Deus e quer isso de Deus, vem aqui na frente. Eu
Eu sou impulsionado pelo Espírito Santo, porque eu acredito que todo jugo é quebrado por causa da unção. Toda esterilidade da tua vida vai ser quebrada hoje. Tudo aquilo que estava danificando a tua comunhão com Deus, venha rapidamente. Eu quero orar por você, eu quero ungir você. Eu quero que você saia daqui transformado nessa noite. Eu quero que você fale: Senhor, o Senhor me escolheu mesmo assim, o Senhor me chamou mesmo assim. Senhor, tu sabe das minhas limitações, mas eu não quero viver limitado. Eu quero, Senhor, estar com essência. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar cada vez mais, Senhor, te buscando em espírito e em verdade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, feche teus olhos. Ouça essa canção em nome de Jesus. Mesmo sabendo dos meus pecados, me chamaste, ó Deus. Mesmo vendo os meus segredos, não te afastaste de mim. Mesmo sabendo que eu ia errar, em algum momento falhar, antes do erro acontecer, tua graça já estava lá. Mesmo assim me chamou, mesmo assim me olhou. Quando eu me perdi em mim, tua voz me encontrou. Mesmo assim me chamou, mesmo assim me amou. Quem é esse que me chama, mesmo sabendo quem eu sou? Espírito Santo, vai fluindo, vai derramando a tua unção, vai transformando as nossas vidas, vai mudando a nossa história. Nós queremos amaldiçoar toda raiz, Senhor, de enfermidade aqui neste lugar, Senhor. Mesmo sabendo em nome do Senhor Jesus, meus conflitos, das perguntas sem resposta, do silêncio dentro do peito e das lutas da minha alma. Mesmo quando eu não me entendo e nem sei como orar, tu me chamas pelo nome e me ensinas a voltar. Mesmo assim me chamou, mesmo assim me amou. Quando eu me perdi em mim, tua voz me encontrou. Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama assim? Conhece tudo, ainda fica a ver minhas